Então, boa tarde para vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa revisão para a nossa P4. Eu vou começar de trás para frente, sim? E se tiverem qualquer dúvida, eu não vou poder mirar, quando eu estou projetando aqui, não sai o chat de vocês. Então, tem que perguntar, tem que ligar o microfone para fazer a pergunta se vocês tiverem dúvida, senão não tem como visualizar durante a apresentação, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, o melhor é estudar de trás para frente. Os últimos conteúdos são os mais importantes, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com... Deixa eu compartilhar de novo. Ah, não. Aqui. Tá saindo? Só me confirmem sim ou não, de novo. Sim, está. Sim? Tá. Uhum. Ok, então. Então tá, pessoal. Então, Perfeito, perfeito. Então, tá, vamos começar das porfirinas, metabolismo das porfirinas, que é a mesma coisa que metabolismo do grupo hemo. Aqui, os pontos mais importantes que vocês devem frisar bem são as características dessas porfirinas, tá? O que é uma porfirina, primeiro? Porfirina é qualquer compuesto orgânico que tenha os 4 anilhos de pirroles, tá? Não basta ter um pirrol, tem que nem 2 nem 3, tem que ser 4 pirroles, ou seja, se caracteriza por ter tetrapirróis e no centro eles vão ter um metal. Então, essas porfirinas, elas têm algumas características, além dos 4 anéis de pirróis, tá? Elas vão ter cor, elas são fluorescentes e no caso do nosso grupo hemo, eles vão ter uma cor roja, vermelha, tá? O importante saber é que nós não temos só o hemo como porfirina. Nós temos 3 porfirinas de importância na natureza. Quais são essas porfirinas? As porfirinas mais importantes são a clorofila. Vocês estão vendo logo aí embaixo, né? A vitamina B12, que é a cianocobalamina, e o nosso grupo hemo. Então, são as 3 porfirinas de maior importância na natureza. É importante também frisar a diferença entre essas porfirinas. A diferença vão ser os metais que se encontram no centro de cada porfirina. Por exemplo, na clorofila, no centro dos 4 pirróis, vamos ter o magnésio. Símbolo do magnésio, porque às vezes eu posso colocar o símbolo do elemento químico, é M e um G minúsculo. Da vitamina B12, cianocobalamina, então você vai ser os 4 pirroles e o centro do metal vai ser o cobalto. Símbolo do cobalto é um C maiúsculo e um O minúsculo. E o grupo hemo vai ter o hierro, né? O ferro. Hierro, seu símbolo é Fe. Em relação ao hierro, que faz parte desta porfirina, né, do hemo, há que recordar que ele pode ter 2 formas em sua oxidação. Ele pode ter a forma de hierro ferroso, que vai ser o Fe2+, ou a forma de hierro férrico, que vai ser o Fe+3. Aqui nesse material está errado, porque o E deveria ser minúsculo, tá? Pero recuerden, Fe2+ es hierro ferroso y Fe+3 es hierro férrico. Lo ideal é que no centro dos pirróis do grupo hemo tenhamos no estado ferroso, ou seja, Fe2+. ¿Por qué? Eso también tiene que saber. Porque si se encuentra en el estado férrico Fe+3, ele adquire a forma de metahemoglobina. E a metahemoglobina não consegue ligar-se ao oxígeno para hacer transporte de oxígeno por nuestro organismo. Entonces, lo ideal es que esté en el estado de hierro ferroso cuando se incorpore al anillo de los tetrapirroles, tá? Então, o ideal é ferro ferroso e não ferro férrico. Outra característica importante, nós hacemos o grupo hemo, nós produzimos, sintetizamos. Para que nós sintetizamos? Sintetizamos porque eles vão fazer parte de um grupo de proteínas que são chamadas de hemoproteínas. A maior parte de nossa produção de hemo, tem que lembrar que vai para qual dessas 6 hemoproteínas que estão aí? Para a hemoglobina. Pero las demás también van a recibir una porción menor de este grupo hemo.
¿Cuáles son las principales hemoproteínas? Son essas 6. Mioglobina, a principal, que es la hemoglobina, citocromo C, citocromo P450 e 2 enzimas, que são as catalasa e la triptofano pirrolasa. Se eu perguntar para vocês assim, qual é a hemoproteína que permite o almacenamento de oxígeno no músculo? Van a poner mioglobina. ¿Cuál es la hemoproteína que hace el transporte de oxígeno? Es la hemoglobina. ¿Cuál es la hemoproteína que participa de la tercera fase de la respiración celular? Va a ser el citocromo C. Lembrando, citocromo C, ya aprovechando hacer una relación, ¿cuál es su función en la cadena respiratoria? En la cadena respiratoria, citocromo C transportan los electrones del complejo 3 para el complejo 4. Ou ainda posso perguntar, qual é a hemoproteína que permite a reação de hidroxilação de xenobióticos, que vai ser o citocromo P450, tá? E da catalasa, triptofano, pirrolasa, provavelmente não vai sair nada, pero essas 4 hemoproteínas, mioglobina, hemoglobina, citocromo C e citocromo P450, tenham em conta, sim? Também, já em la biossíntese del hemo, lo mais importante acá é saber quais são seus alimentadores, seus substratos iniciais, com quem empieza este processo de síntese del hemo. Não começa solamente com um precursor. Aqui nós utilizamos 2 precursores. É um aminoácido que vai ser a glicina, e o outro é um metabolito do ciclo de Krebs, que vai ser o succinil-CoA. Então, são 2 substratos iniciais, são 2 precursores. O aminoácido glicina e o metabolito do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA. Acá também é muito importante em la biossíntese del hemo saber la enzima que regula este processo. La enzima é a que catalisa a primeira reação, a primeira aqui, tem esse nome compridinho, que é ácido delta-aminolevolínico sintasa, ou se pedir para completar de repente, né? Vocês podem utilizar a sigla, não há nenhum problema em relação a isso, mas tem que estar correta a sigla. Pode llamarla de ala S ou aqui em cima, olhem só, ala sintasa, que é a mesma coisa. Ela é a enzima que regula a biossíntese del hemo. É importante relacionar esta enzima reguladora com uma vitamina, porque ela vai ser ativada com esta vitamina hidrosoluble. Qual é esta vitamina? É a piridoxina. Então, se les pide qual é a vitamina que ativa a enzima reguladora del hemo, da síntese del hemo, vai ser a nossa vitamina B6. E lembrem de seu nome químico, que é piridoxina. Então, como consequência, uma hipovitaminose da B6 pode alterar a formação de nosso hemo. E isto pode fazer com que ocorra uma enfermidade chamada anemia microcítica. Não é macrocítica, é microcítica. Recordar que qualquer medicamento ou situação que altere o metabolismo da vitamina B6 também vai alterar a biossíntese de la formação do hemo para nossa hemoglobina. Ok, acá no, acá sí. Hablando de catabolismo del hemo, tá? Hablamos de biosíntesis, ahora catabolismo. En el catabolismo del hemo, pessoal, lo más importante es saber lo que está acá abajo. ¿Dónde es degradada, catabolizada nuestro hemo? Ella es catabolizada, degradada en las células retículo-endoteliales de ¿cuáles órganos? Hígado, baço e médula óssea, tá? Fígado, baço e medula óssea, tá? Então, lembrar esses 3. Em relação a acá, gente, no... recordar que acá, principalmente en el catabolismo del hemo, nosotros vamos a tener 2 productos finales, que son ¿cuáles? A estercobilina, que es responsable por la pigmentación de las heces, y de la urobilina, que es responsable por la pigmentación de la orina.
También en este proceso de catabolismo del hemo tenemos dos productos intermediarios que son la bilirrubina no conjugada. Esta no conjugada também pode ser denominada como bilirrubina indireta ou insolúvel. E também temos a bilirrubina conjugada, que também pode ser chamada de bilirrubina direta ou solúvel. O que acontece muitas vezes? Ocorre um acúmulo da bilirrubina, principalmente a não conjugada, e causa enfermedades como as hiperbilirrubinémias. Um exemplo de hiperbilirrubinemia, que é aumento de bilirrubina em sangue, é a icterícia. Uma das razões por que ocorre esta enfermidade pode ser por quê? Porque esta bilirrubina não conjugada não consegue chegar ao hígado para ser transformada em bilirrubina conjugada. Quando isso pode passar? Quando existe uma deficiência ou tengamos baixa concentração de uma proteína chamada albumina. Então, a albumina ela funciona como um transportador da bilirrubina não conjugada para levar até o fígado para fazer a transformação em bilirrubina conjugada. Então, uma hipoalbuminemia, baja concentração de albumina pode ser uma das causas de la icterícia, por exemplo. Outra causa de la icterícia pode ser deficiência dessa enziminha K, né, que está ao costadito, diz UDP, que é uridina difosfato glucuroniltransferasa. ¿Por quê? Porque a deficiência ou ausência desta enzima também vai ser com que esta bilirrubina indireta ou não conjugada seja transformada em bilirrubina conjugada ou direta. Então, essas duas situações podem gerar um quadro, por exemplo, de icterícia. Mais uma vez falando, quais duas situações? Baixa concentração de albumina, porque não há transportador, e uma deficiência dela enzima, UDP, glucuroniltransferasa, certo? Bom, que mais? E Doutora, por fim, pode falar em voz alta. o Luiz Hermínio falou hiper ou hipo? Hã? O Luiz Guilherme colocou no chat, hipo ou hiper? Hipoalbuminemia. Eu não consigo visualizar o chat, gente, quando eu estou apresentando. Tem que perguntar, tá? É hipoalbuminemia, quer dizer, baixa concentração de albumina, pode ser uma das causas de um acúmulo de bilirrubina indireta que pode causar icterícia. Bom, vamos lá. Também quero que relacionem duas patologias que vimos acá no metabolismo del hemo. Uma delas são as porfírias e a outra são as hiperbilirrubinémias. Em relação às porfírias, recordem que elas estão relacionadas com a biossíntese do hemo. E a hiperbilirrubinemia, como a icterícia, por exemplo, está relacionada com o catabolismo del hemo. Então, porfíria, biossíntese del hemo. E hiperbilirrubinemia, como a icterícia, vai ser o catabolismo del hemo. Em relação a la porfíria, recuerden algumas características de las porfírias, tá? Por exemplo, podem poner, além do que está aqui, que está um pouquinho mais antes, que eu já pulei, mas nós já vimos, hipertricose, que é o nascimento, o sea, o crescimento exagerado de pelos, né, em la face, en los brazos, en la pierna, aparte la fotosensibilidad, como está acá, piel recubierta de ampollas, huesos corroídos, mutilaciones en las orejas, en la nariz, encías, que é gengiva descarnada, anemia, palidez cadavérica, são todos señales, tá? Características de las porfírias. Recordar que las porfírias, como está bem aqui em cima desse slide, diz que são as porfírias. Ocorre quando há deficiência de las enzimas de la biossíntese del hemo e se caracteriza porque as porfirinas se acumulam ¿dónde?
la piel, en los huesos y en los dientes, tá? Pele, ossos e dentes. Então, essas características de las porfírias, recuerden também. Y relacionar la hiperbilirrubinemia con el catabolismo del hemo, tá? Esses valores não se preocupem. Lembrar que um dos exemplos da hiperbilirrubinemia é la icterícia, que es la ictericia, né? Es la coloración amarilla de la piel, en las mucosas, en la conjuntiva. Son cuando los valores de bilirrubina, ya sea indirecta, directa o total, están por arriba de los valores de referência. Tá? Então, vocês estão vendo que a gente fala hiperbilirrubinemia, vem de bilirrubina. E la bilirrubina é um produto intermediário del catabolismo del hemo. Uma das causas da icterícia, hablando metabolicamente, é o que eu já les havia dito, que eu falei para vocês, que é o quadro de hipoalbuminemia, que é baixa concentração de albumina, ou deficiência da enzima UDP glucuronil transferasa. Existem outras causas? Sim, existem outras causas, pero hablando metabolicamente, poderia ser estas duas, certo? Alguma pergunta em relação ao hemo? Tranquilos? Perguntem. Agora estou vendo. Hã? Las causas serían cuadro, hipoalbuminemia y después. Uma deficiência, ou seja, baixa concentração de albumina, que seria a hipoalbuminemia, é muito largo, e a deficiência de la enzima UDP glucuronil transferasa. Certo? Outra pergunta del hemo. Certinho? Vamos agora ao outro. Pessoal, só vou colocar o cabo aqui no meu notebook, senão vai acabar a bateria. Só um minuto. E já vamos para nossas pirimidinas. Já está, já volvi. Vamos. Vamos agora compartilhar, a ver, pirimidina. Estão visualizando, sim ou não? No. Não? Sim, doutora. Sim, doutora. Agora sim. Então tá. Bueno, en relación a las pirimidinas, tanto las purinas como las pirimidinas, ellas son compuestos nitrogenados que la principal función está en la formación de los ácidos nucleicos, sobre todo nuestro ADN. Las pirimidinas, ellas se caracterizan por tener un único anillo, ela só vai ter um anel. Mientras que las purinas se caracterizan químicamente por tener dos anillos, ¿tá? Si ustedes miran esa estructura de la pirimidina, ella, para ser formada, necesita de 3 intermediários anfibólicos. ¿Cuáles son? El aspartato, que es un aminoácido, la glutamina y el bicarbonato. Observando esses 3 intermediários, o que tem maior participação na formação deste anillo não é a glutamina, não é o bicarbonato, pero sí vai ser o aspartato. ¿Están viendo? Porque o aspartato ajuda na formação del N1, del C4, del C5 e del C6. Tem maior participação. Por isso, o aspartato é considerado esqueleto de base de las pirimidinas. É importante saber acá, em las pirimidinas, em seu processo de biossíntese, que ele ocorre ou vai começar sempre a partir de 3 compuestos, tá? A síntese ou biossíntese de pirimidinas.
necesitamos del bicarbonato, de la glutamina y del ATP. Entonces, los alimentadores iniciales con quien inicia el proceso de formación de las pirimidinas son estos tres: bicarbonato, glutamina y ATP. Tienen que saber también cuál es la enzima reguladora de la biosíntesis del hemo. Recordar que a enzima reguladora es la enzima iniciadora también, porque ella cataliza la primera reacción. Então, a enzima reguladora deste processo tem uma sigla, é CPS2, ou carbamoil fosfato sintetasa ou sintasa 2. Não se olviden de poner el 2, porque hay el 1, ¿tá? Bueno, acá también en la biosíntesis del hemo, además de saber con quién empieza, que es el bicarbonato, glutamina y ATP, además también de saber su enzima reguladora, que también es la enzima iniciadora, que va a ser el CPS2, ¿cuál es el producto final de la biosíntesis de pirimidina? Es un mononucleótido que está aquí embaixo, ¿están viendo? UMP, que significa uridina monofosfato. Entonces, acá tienen que saber con quién empieza su enzima reguladora y el producto final de la biosíntesis de las pirimidinas. ¿Con quién empieza? Bicarbonato, glutamina, ATP. Enzima reguladora, CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 2. Y producto final, que es un mononucleótido, va a ser la uridina monofosfato. Bueno. También estas diferencias entre las enzimas CPS1 y CPS2. CPS1, recuerden que ella participa y es la enzima reguladora de la urea. Ya nuestra 2 va a ser de las pirimidinas. La localización de cada una de ellas. CPS1, su localización celular, ¿tá? Su ubicación de la 1 va a ser mitocondrial y de la 2 va a ser citosol. Recuerden que la 1 está presente solamente en los hepatocitos y la 2 en todos los tejidos. Tanto la 1 como la 2 necesitan de compuestos que van a activar estas enzimas que llamamos de efector alostérico. El efector alostérico de la CPS1 es el N-acetilglutamato. Si le pide el efector alostérico S2, pueden poner la sigla que va a ser PRPP, fosforibosil pirofosfato. Então, se eu coloco lá na provinha de vocês, complete, efector alostérico de CPS1, van a poner a N-acetilglutamato. O efector alostérico de CPS2, pueden poner la sigla, que es el PRPP, que é o fosforibosil pirofosfato. El CPS1, esta enzima, utiliza el grupo amino de cualquier origen, pero tiene preferencia por un aminoácido que va a ser el glutamato. Y el CPS2 va a ser la glutamina. Também é importante saber estas diferenças entre as bases púricas e pirimídicas, tá? Lo mais importante acá é saber o esqueleto de base de cada uma de ellas. Então, se eu falo assim, esqueleto de base é a glicina, vai ser a purina. Esqueleto de base é o aspartato, vai ser a pirimidina. Si yo les digo que el ensamble significa la organización de la base, si ella depende o ocurre sobre una pentosa, va a ser una purina, y si esta base no requiere la pentosa, va a ser pirimidina, certo? Então, essas diferenças entre as bases púricas e pirimídicas também tenham em conta. Em relação à degradação das pirimidinas, principalmente nos produtos finais, eu acho que aqui não dá para ver, porque ele está cortando, mas ao final da degradação das pirimidinas, se forma um compuesto do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA. Y también se forma la degradación de las pirimidinas, un aminoácido que es la alanina. Então, os produtos da degradação das pirimidinas são dois: o succinil-CoA
que pode voltar ao ciclo de Krebs, porque é um metabólito do ciclo de Krebs, e é um aminoácido, que é a alanina, ok? E, por fim, das pirimidinas, saber que existe uma patologia. Esta patologia se refere à biossíntese da pirimidina, que é a acidúria orótica. Saibam as características da acidúria orótica. Ela se caracteriza por quê? Por um retardo no crescimento, por um quadro de leucopenia, por anemia megaloblástica. También recuerden que ella se caracteriza por un acúmulo de ácido orótico tanto en sangre como en orina. Y por fin, en la aciduria orótica, saber que existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Si yo les digo así, ocurre por deficiencia de la orotato, fosforibosil, transferasa y orotidilato descarboxilasa, vai ser acidúria orótica tipo 1. Se eu les digo que ocorre por deficiência solamente de la orotidilato descarboxilasa, solo de uma enzima, vai ser acidúria orótica tipo 2. Pero tanto a 1 como a 2, elas têm as mesmas características, que é o retraso no crescimento, a leucopenia, a anemia megaloblástica e o aumento de ácido orótico en sangre y en la orina. Además, existen otras consecuencias, que son las malformaciones cardíacas, estrabismo bilateral, uma macrocristaluria. Entonces, todas essas consequências e características da acidúria orótica também precisam lembrar, tá? Alguma pergunta de las pirimidinas? Tranquilo? Podem colocar a sigla na prova, mas essa sigla tem que estar correta na ordem correta, certo? Não pode estar trocado. Se vocês falarem para mim, professora, são as mesmas letras, só que eu não lembrei e troquei, não vale. Tá bom? Vamos lá, então, para as purinas. Tá? Que não há dúvida, estou olhando aqui o chat agora. Vamos para as purinas. Bora estudar. Estão visualizando, sim ou não? Sim. Sim, senhora. Eu gosto, sim, senhora. Vamos lá. Purinas, pessoal, lembrar, deixa eu ver. Aqui, gente, principalmente que as purinas, quimicamente, estão formadas por dois anilhos. Quais são esses dois anilhos? Pirimidina, que é com 6, né? E o anilho de imidazol. Estão vendo aqui os numerozinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, temos 9 átomos que fazem parte de los dos anillos. Cada uno de estos átomos tiene una origen, y esta origen se da a través de los intermediários anfibólicos. Temos 6 intermediários anfibólicos. Se eu falo assim, o carbono de la posición 6 de las purinas, su intermediário anfibólico es el aspartato. ¿É falso ou verdadeiro? É verdadeiro, porque su origen, estão vendo aqui a flechinha del N1, entonces va a ser el aspartato. Pero yo les puedo preguntar de cualquiera uno de ellos. Então, vocês têm que saber todos. Então, por exemplo, o carbono 2, a sua origem, seu intermediário anfibólico é quem? Es el N10-formil tetrahidrofolato. Tanto el N3 como el N9 tienen el mismo intermediário anfibólico, que é a glutamina. O carbono de posição 8 é um tetrahidrofolato também, que é N5, N10, metenil tetrahidrofolato. E olhem só, o C4, o C5 e o N7, os três têm o mesmo intermediário, que vai ser um aminoácido, que é a glicina. E o carbono de posição 6 vai ser o nosso CO2 respiratório. Então, saibam relacionar os intermediários anfibólicos com os átomos que cada um deles deu para formar estes dois anilhos
que hacen parte de las purinas, tá? Então, são 6 intermediários anfibólicos, eles são muito importantes porque são eles que vão dar origem a los 2 anillos de la purina, certo? Então, estudem bem esses intermediários anfibólicos. También acá las funciones de las purinas. La principal función es constituir el material genético, pero también son responsables por la coloración de la orina, por la vasodilatación, el control cardíaco, porque son importantes para la formación de componentes para nuestro metabolismo, como el ATP, como por ejemplo el GMP cíclico, como la coenzima A, como el NADH, como GTP. Não é GPT, tá? É GTP. Se pergunta para vocês, marque a opção, qual é a principal utilização de las purinas, vai ser síntese de ADN. Si yo les pongo síntesis de ARN, también participa, pero no es la principal utilización de las purinas. La principal utilización es la síntesis de ADN, ¿está bien? Aquí en la biosíntesis, lo más importante es saber quién es su precursor, con quién empieza biosíntesis de las purinas. Pueden utilizar esta sigla que es ribosa 5-fosfato o R5P. También acá quiero que hagan la relación de dónde viene el precursor de las purinas. Viene de la vía de las pentosas, de la fase no oxidativa, porque es importante relacionar las vías metabólicas. También es importante saber la enzima reguladora de la biosíntesis de las purinas. Acá está en el material PRRP, pero es PRP, porque es fosforibosil pirofosfato. Acá está una R de más, ¿tá? Es PRPP, sintasa. Fosforibosil pirofosfato, sintasa. ¿Pueden utilizar la sigla? Pueden utilizar la sigla. Y por fin, en la biosíntesis debemos saber su producto final, que es un mononucleótido también, que vai ser o IMP, que quer dizer o quê? Ionosina ou imunosina monofosfato. Pero podem utilizar a sigla sem nenhum problema, tá? Então, mais importante na biossíntese das purinas, su precursor, ribosa 5-fosfato, de onde viene, vía de las pentosas, fase no oxidativa, saber su enzima reguladora, PRPP sintasa, fosforibosil pirofosfato sintasa, e saber su mononucleótido final, ou seja, o produto final da biossíntese das purinas, que vai ser o IMP, ionosina monofosfato, beleza? E os intermediários anfibólicos, logicamente. Bueno, y ahí nosotros vamos a tener la degradación de las purinas. De la degradación de las purinas, que es el final ya del metabolismo de las purinas, tiene que saber su producto final. Producto final de la degradación o del metabolismo de las purinas es el ácido úrico. Acá yo les hice una relación con un medicamento y quiero que se acuerden de ese medicamento, que es el allopurinol. El allopurinol es un medicamento utilizado en el tratamiento de la gota, donde su mecanismo de acción es en la degradación de las purinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibir esta enzima llamada xantina oxidasa. Entonces, este mecanismo de acción del allopurinol tienen que saber que al inhibir a xantina oxidasa, reduce la concentración de ácido úrico. ¿Está bien? Y hablando de ácido úrico, que es el producto final del metabolismo de las purinas, sepan sus valores de referencia, tanto en sangre como en orina. En sangre, hagan la diferencia de estos valores para hombres y mujeres. 2,5 até 7 miligramos por decilitro, hombres. De 1,5 hasta 6 miligramos por decilitro, mujeres.
Y en el caso del ácido úrico en la orina, es el mismo valor de referencia tanto en mujeres como hombres, que va a ser de 250 a 750 miligramos por 24 horas, por dia também pode aparecer. Se, por exemplo, lá no falso e verdadeiro aparece os valores de referência do ácido úrico na urina são de 250 a 750 miligramos por decilitro, ya está mal. O si yo les pongo allá en los valores de referencia de ácido úrico en sangre para hombres de 2,5 a 7 miligramos por día o 24 horas, también está mal. Entonces atiendan para estas unidades, ¿ok? ¿Y qué más? Es muy fácil. Aspectos clínicos do catabolismo de las purinas. Para cada uma dessas enfermedades, gota, síndrome de Lesch-Nyhan, enfermidade von Gerke e a hipouricemia, sepa relacionar com as enzimas deficientes que participam no metabolismo de las purinas. Então, quando se le diz assim, deficiência de la PRPP sintasa ou fosforibosil pirofosfato sintasa, qual vai ser a patologia? La gota. Deficiência de la hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa, vai ser síndrome de Lesch-Nyhan. Deficiência de la glucosa 6-fosfatasa, vai ser von Gerke. E deficiência de la xantina oxidasa, vai ser a hipouricemia. A única que se caracteriza das 4 que estão aqui por ter valores de ácido úricos por debaixo de los valores de referência, como o próprio nome já indica, é a hipouricemia, onde os valores de ácido úrico são inferiores a 2,5 miligramas por decilitro. As 3 primeiras são hiperuricemia, ou seja, se caracterizam por aumento de ácido úrico. Então, saber relacionar as enzimas com cada uma delas. También, pues, quizás los factores de riesgo para tener un cuadro de hiperuricemia. La edad, la predisposición genética, el consumo excesivo de carne roja, de bebidas alcohólicas, la obesidad, los fármacos como la tiazida, intoxicación por plomo. E aqui, como eu já falei, saibam as enzimas de cada uma, tá? E a relação com a sua patologia. Acho que é isso somente, em relação às purinas. Certo? Alguma pergunta? Gente, tem uma mosca aqui voando. Certinho? Sim ou não? Tinha 104, agora tem 97 só. Então tá, estão acordados aí? Não estão dormindo? Sim. Cadê? Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu ver quem está aqui. Ó, só o Thiago que fez uma reação com o coração, os outros não? Deixa eu ver. Bielzinho, tá aí, Bielzinho? Cadê Teteu? Aí tá a equipe da Josi, tá aí, né? Firme e forte. As pernocas da Eduarda, vamos lá. Tampa aí, Vinícius. Ok. Vamos continuar, gente. Deixa eu ver aqui. Vocês têm que me animar também, não é fácil falar para o computador. Vamos lá. Não tenho bons recuerdos. Gente, vamos lá para o próximo. Vamos, prof. Vamos que vamos. Está acabando, falta pouco. Vamos para os inibidores da cadeia transportadora. Gente, inibidores... Nossa, essa mosca tá demais. Principalmente dos inibidores, vamos lá, pontos chaves, características destes inibidores. Então, são aqueles que vão interactuar com as proteínas de membrana, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e complexo 5. Por lo tanto, inibe o transporte, o pasaje de los electrones, impede a transferência de protones, impede o bombeamento de protones, então não cria o gradiente de concentração eletroquímica,
Si no tenemos protones, no tenemos gradiente de concentración electroquímica, no se activa la ATP sintasa, não ocorre o consumo de O2 e eu coloquei mais característica para vocês. Também ocorre o acúmulo de las coenzimas NADH e FADH2, tá? Bueno, e a parte das características dos inibidores, saibam quem são esses inibidores e relacionar cada um dos inibidores que estão aqui com os que interactuam na cadeia transportadora. Por exemplo, assim, qual é o inibidor que interactúa com o complexo 3? Antimicina A. Quais são os inibidores do complexo 4? Cianuro, monóxido de carbono, azida. Qual é o inibidor do complexo 5? A oligomicina. Del complexo 1, barbitúrico e rotenona. Del complexo 2, malonato. Então, saber as características dos inibidores e relacionar estes inibidores que nós estudamos com os complexos que interactuam. E em relação às proteínas desacopladoras, recuerden as características dessas proteínas desacopladoras. No caso das proteínas desacopladoras, toda a primeira parte vai ocorrer. Então, ela não interrompe o passagem de los electrones, não reduz o consumo de oxígeno, ele não impede bombeamento de prótons, solo que os protones não vão atravessar a ATP sintasa. E se não atravessa a ATP sintasa, não ativa esta enzima e não há produção de ATP. Recuerden que as proteínas desacopladoras, elas criam um canal, um atajo, um caminho diferente para que os protones puedan volver a la matriz mitocondrial. Como reduz a produção de ATP, aumenta a concentração de calor. Sepan quais são as principais proteínas desacopladoras. Eu, possivelmente, solamente se les pongo, vou poner as três, né? Dinitrofenol, que é o DNP, a termogenina e a iricina. Sepan o mecanismo de ação de cada uma destas três. Então, dinitrofenol anteriormente era um fármaco, pero desde 1938 já é considerado, não pode ser consumido, não pode ser comercializado, foi proibida a sua venda, né? Hoje em dia é considerado um veneno, o dinitrofenol. Su mecanismo de acción es aislar, quer dizer, isolar o flujo de electrones, o bombeo de protones com a síntese de ATP. Então, esse é o mecanismo de ação do dinitrofenol. Em relação ao dinitrofenol, também sepan los síntomas de una intoxicación por dinitrofenol. Entonces, piel caliente y seca, sed excesiva, sudoración excesiva, velocidad excesiva del ritmo cardíaco y respiración agitada. No hay antídoto por intoxicación por dinitrofenol. Recuerden que la proteína desacopladora que es inducida por el frío va a ser la termogenina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la termogenina? La termogenina, ella existe en los tejidos adiposos marrones, ¿ok? Y ella tiene un efecto termorregulador para mantener el cuerpo aquecido. Por eso recuerden esta parte, cuando hace frío, entonces nuestro sistema nervioso simpático, mediante agonistas beta adrenérgicos que son estimulados por bajas temperaturas, ellos van a, vamos a decir así, sintetizar esta termogenina y ella va a funcionar como un termorregulador de los mamíferos. Entonces sepan este mecanismo de acción de la termogenina. Y la iricina, recuerden que es la hormona del ejercicio físico. Su principal mecanismo de acción es transformar, como está acá en la imagen, el tejido adiposo blanco, la grasa blanca, en grasa marrón, porque dentro de la grasa marrón sabemos que vamos a encontrar la termogenina. ¿Y por qué es importante la iricina? ¿Cuáles son los beneficios?
Miren acá los cuadritos verdes. Aumenta el gasto energético. Ao aumentar o gasto energético, reduce la grasa corporal, ayuda en el control de la glucemia y existen muchos estudios relacionados con la ericina en la prevención y terapia de enfermedades crónicas, pero ella solamente va a ser activada durante la práctica de ejercicio físico, ¿cierto? Creo que es esto de las proteínas desacopladoras y de los inibidores. ¿Alguna dúvida? Tranquilo? No, tranquilo, profe. Tranquilo, pá? Então tá, vamos lá. Jefferson tá aí? Deixa eu ver. Jefferson. Tá aparecendo aqui para mim, mas não sei se ele tá me ouvindo. Está Nélida por acá. Sí, no? profe, como ya Ah, faltaba. ya, muy bien. ¿Por qué no me está hinchando hoy? Hace rato te saludé, me confundiste, parece. Acá, vamos a ver. Acá está Jefferson, no he visto solo. Bueno. Está bien, vamos a continuar acá. Deixa eu ver. Próximo contenido. Estoy hablando mitad español, mitad portugués. Vamos lá. Cadena respiratória. Opa. Buenas tardes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, povo. Cadena respiratória, sepan que é a última etapa da respiração celular. Sepan sua localização celular, cresta mitocondrial. Não me pongan solamente mitocôndrias, pongan cresta mitocondrial, ok? E acá, gente, lo más importante saber es los pasos. En la cadena respiratoria, recuerden que ella es dividida en dos etapas. La primera etapa va desde el complejo 1 hasta el complejo 4, que es el transporte de electrones. ¿Qué es importante saber ahí? Que las coenzimas, que son cuáles, NADH y FADH2, van a llegar y van a entregar sus electrones. Tienen que saber, las moléculas de NADH entregan para cuál complejo, complejo 1. Las de FADH2 entregan para cuál complejo, complejo 2. Recordar que durante esta primera etapa es muy importante la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy electronegativo. Él va a atraer los electrones para sí. Cuando él recibe los electrones, recolecta los protones, el oxígeno forma agua, no forma ATP, forma agua. Recuerden que en esta primera etapa ocurre lo que llamamos bombeo de protones. ¿Quién hace bombeo de protones? Complejo 1, complejo 3 y complejo 4. El complejo 2 no hace porque recibe los electrones del FADH2 que no tiene poder energético para hacer este bombeo de protones. Al hacer el bombeo de protones, ¿qué se crea? El espacio intra o intermembranoso. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde quedan almacenados los protones que son formados en la cadena respiratoria? Ellos quedan almacenados en el espacio intra o intermembranoso. Acá también recuerden que en esta primera etapa tenemos la participación de dos transportadores, que también son llamados de acarreadores de energía, que son la pelotita rosada, que recibe el nombre de ubiquinona, y la pelotita roja, que es su nombre citocromo C. Si yo les digo así, responsable por transportar electrones del complejo 1 y del complejo 2 para el 3, va a ser la ubiquinona. Responsable tiene como función transportar electrones del complejo 3 para el complejo 4, va a ser el citocromo C. Então, tem que saber estas funciones. Y la segunda parte de este proceso es la quimiosmosis. ¿Qué ocurre en la quimiosmosis? Estos protones que se encuentran en el espacio intramembranoso van a volver a la matriz mitocondrial utilizando nuestro complejo 5, que es una enzima, la ATP sintasa o ATPasa.
Cuando ellos regresan a través de una subunidad llamada F0, ellos activan otra subunidad llamada F1. Al activar la subunidad F1, ¿qué vai acontecer? Fosforilación del ADP para formar ATP. O sea, la quimiosmosis es un proceso donde ocurre la activación del ATP sintasa para síntesis de ATP. Entonces, si les pregunta así, ¿quién activa la ATP sintasa? Son los protones que se encuentran en el espacio intramembranal. Pero quien regula la entrada de protones por la ATP sintasa va a ser el ADP. Otra pregunta que podría aparecer acá es que cuando las moléculas NADH y FADH2 entregan sus electrones, ellos se oxidan y pasan a ser NAD+ y FAD+. ¿Qué pasa con estas moléculas cuando se oxidan? Ellas van a volver a las etapas anteriores de la respiración celular, que son glucólisis, ciclo de Krebs, oxidación del piruvato, para que la respiración celular sea un ciclo, no pare. Entonces, ellos son reciclados, ¿cierto? Yo les puedo preguntar también, ¿de dónde vienen las moléculas de NADH? Vienen de la glucólisis, de la oxidación del piruvato, del ciclo de Krebs. ¿De dónde vienen las moléculas de FADH2? Viene del ciclo de Krebs, ¿certo? Só um pouquinho, pessoal. Professora, Pode perguntar. a função do complexo 2 vai ser transformar succinato em fumarato? Eu não entendi só complexo 2. Não, esse aí não leva em consideração. Vai acontecer, mas eu não expliquei. No complexo 2, você vai lembrar que só o FADH2 vai entregar os seus elétrons, e aí, para o complexo 2. E aí vai acontecer a transferência de elétrons através da ubiquinona para o complexo 3. Só isso, tá? Tá bom, obrigado. Doutora, Pode perguntar. a senhora pode repetir sobre a bolinha rosa e vermelha, que eu não entendi muito bem. Posso repetir. É o seguinte, a bolinha rosa, o nome dela é ubiquinona, e a bolinha vermelha é citocromo C. A função das duas é transportar elétrons, tá? A ubiquinona, que é rosinha, ela vai transportar os elétrons do complexo 1 para o complexo 3 e do complexo 2 vai levar para o complexo 3. E a bolinha vermelha vai transferir os elétrons do complexo 3 para o complexo 4, para ajudar os elétrons a chegar no oxigênio para formar água, certo? Obrigado. De nada. Certo. Continuando aqui. Além disso tudo que está aqui no material, deixa eu mostrar para vocês aqui algo. Olhem só. Aqui, a importância do oxigênio, onde ele se encontra? Se encontra ao final da cadeia transportadora de elétrons. Ele recebe elétrons, recoleta prótons para formar água. O oxigênio não forma ATP. Quem vai formar ATP vai ser lá junto com a ATP sintasa, lá no processo da quimiosmose, quando é ativada a ATP sintasa. Então, para formar água, eu preciso do oxigênio, certo? Que mais? Isso eu já falei. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, gente, ó. De onde vienen as moléculas de NADH? De quais vias? Glucólise, oxidação do piruvato e ciclo del ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, certo? E aqui, para terminar só, a lembrar, quem faz bombeamento de prótons? Complexos 1, 3 e 4, que é importante para formar o gradiente de concentração eletroquímico. Isso aqui não precisa. Quimiosmoses, nada mais é, vocês podem colocar com as palavras de vocês, não tem nenhum problema. Vocês podem colocar que é o processo onde se forman os protones, podem poner que na quimiosmose acontece a fosforilação do ADP para formar ATP, tá? Vocês podem colocar com suas palavras, não tem nenhum problema, desde que seja o correto. Acá, controle respiratório, olhem só aqui.
No 3, quem regula a entrada de prótons pela ATP sintasa é o ADP, quem regula. Mas quem ativa a ATP sintasa são os protones que vêm do espaço intramembranoso, tá? E o 4, quando não tem um gasto de ATP, quando eu não preciso de muita energia, existe menos ADP. Se eu tenho menos ADP, diminui a entrada desses prótons pela ATP sintasa, porque recuerden que nosso corpo trabalha sempre de acordo a nossa necessidade, certo? E para terminar aqui, lembrar de quantos, né, ATPs nós podemos fazer na respiração celular aeróbica. Acá tem que saber de cada uma das etapas, por exemplo, glucólise, nós temos 2 ATPs, 2 NADH. Oxidação do piruvato, 2 NADH. Ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs por glucosa, vamos ser 2 ATPs, 6 NADH e FADH2. Lembrar que cada molécula de NADH equivale a 2,5 ATP e cada molécula de FADH2 equivale a 1,5 ATP. Em relação aos NADHs que vêm da glicólise, existe uma dúvida se nós vamos utilizar 1,5 ou 2,5, lembre? Então, eu vou direcionar essa pergunta se acontecer na prova, por exemplo. Se eu colocar assim, considerando que por cada NADH da glucólise seja de 1,5 ATP, no final do processo, nós vamos ter 30 ATP. Mas no exercício diz para vocês assim, considerando que todas as moléculas de NADH equivalem a 2,5 ATP, então, o produto, ou seja, o número total de ATPs na respiração aeróbica vai ser de 32 ATPs. Então, eu les vou a direcionar para que vocês sepam se vamos utilizar, no caso dos NADH da glicólise, 1,5 ou 2,5, certo? Alguma Pode dúvida repetir, aqui? professora? Aqui a única diferença tem que saber os valores, tá? Por cada NADH e por cada FADH2. Geralmente, ó, para os NADH são 2,5 ATP e FADH2 equivale a 1,5, que tem menos poder energético. Mas existe uma dúvida. As moléculas de NADH da glicólise, alguns investigadores dizem que não valem 2,5, que valem a 1,5 ATP. Então, como nós não temos certeza, sempre a pergunta vai ter que vir direcionada para vocês, tá? Ou ela vai ter que vir falando assim, considerando 1,5 para cada NADH da glicólise, quantos ATPs vamos formar no final da respiração celular? Se ele fala já 1,5 para o NADH da glicólise, então você vai ter que saber que já são 30 ATPs, porque aí vocês vão fazer o cálculo, ó. Não são 2 NADH, multiplicado 2 por 1,5, 2 vezes 1,5 vai dar 3. Então, você tem que fazer o cálculo para cada um deles. E aí, você vai ver que vai ser 30. Mas se o exercício solicitar para considerar todas as moléculas de NADH da respiração celular como 2,5, se você multiplicar aqui, 2 vezes 2,5 vai dar 5. E os demais não terão problema, porque sempre serão 2,5. Então, no final, serão 32 ATPs. A dúvida sempre vai ser em relação às moléculas de NADH da glicólise. Mas não se preocupem, porque o exercício já vai vir direcionado para vocês considerarem 1,5 ou 2,5. Então, tem que ficar bem atento só, tá bom? Certo? Uma dúvida? Isso. Gente, eu vou ter que dar uma pausa, pelo menos de uns 20 minutos, pode ser? Antes de continuar? E Pode sim, doutor. Tranquilo, doutora. Tá? Eu vou deixar aqui ligado, tá? Só vou apagar a câmera e o microfone e já volto. Tem que buscar filhote. Certo? Então tá. Vamos continuar. Falta falta ciclo de Krebs, falta ainda a parte do metabolismo dos aminoácidos e falta beta-oxidação. Falta um tantinho ainda.
Doutora, ciclo da ureia e ciclo de sistema biquinino não vai ter, não? Vai ter, falta isso também. Metabolismo dos aminoácidos, falta. Tá bom, então. Tá, já volto, tá? Vou desligar aqui, não vou sair, só vou desligar tudo aqui, tá? Tá bom. Para a gravação também, doutora. Como que faz para parar a gravação? Eu vou nos 3 pontinhos. Eu vou ter que sair e entrar de novo, né? Doutora, acho que é do lado do sair aqui, tá? Parar de compartilhar, não. Não, parar de compartilhar aí. Doutora, Parei. Ah, nos 3 pontinhos, onde você clicou para gravar e transcrever, aham. do lado esquerdo está escrito parar gravação. Do lado esquerdo. Ah, sim. Já vi. Vou parar a gravação aí. Pronto.